O Twitter fechou as portas no Brasil. Isso me faz pensar sobre a relação entre essas gigantes de tecnologia, a lei e as instituições brasileiras. Que eu acho uma afronta, tá? Esse menino Elon Musk achando que pode falar alguma coisa da lei daqui. Você viu isso? Você tá acompanhando essas notícias? Eu infelizmente tô, assim. Obrigada, né? Sou É, obrigado a é. ver. Não, mas eu estava até conversando esses dias, com a galera que assina o Mídias, que assim, eu sinto que eu dei a volta, sabe. Teve um momento em que eu estava tipo: "Eu não aguento mais ver a cara do Elon Musk". Em algum momento agora eu já sinto certo prazer em odiar ele, sabe. Tipo assim, Aham. quais são os novos capítulos da história aí do menor homem do mundo que não deixa de fazer coisas horríveis. Eu acho que canalizo grande parte do do meu ódio na Aham. figura dele, sabe. É quase terapêutico pra mim. Não, e ele dá um jeito de entrar no nosso nas nossas pautas. Eu estava pensando, a gente falou dele, eu acho que na última já, enfim, mas é relevante de alguma forma. O É. que aconteceu foi o seguinte, ó, para ter um retrato um pouco mais completo, né, eu fui em umas reportagens ali da Forbes, Infomoney, CNN, postagens do próprio X no Twitter, né, e por aí vai. Aí só um resuminho, assim, basicamente. O motivo pelo qual o Twitter achou que era uma boa ideia encerrar as operações do Brasil, porque a decisão do encerramento é do Twitter, é sobre o simples fato do Supremo Tribunal Federal demandar que o Twitter bloqueasse algumas contas que estão sendo investigadas sob a acusação de espalharem notícias falsas e mensagens de ódio durante o governo Bolsonaro nessas milícias digitais ligadas a possíveis crimes. Ou seja, a plataforma se recusa a cumprir a lei, acreditando que os seus termos de uso estão acima da justiça brasileira, né? Isso, então, né, é o que faz com que eles decidam fechar as portas. E no caso, fechar as portas porque o não cumprimento dessa decisão acarretaria numa multa diária de R$ 50.000 por descumprimento. E a CNN falou numa reportagem, inclusive, que essa multa ela foi aumentada para 200 mil por dia depois que o Twitter veio a público na própria plataforma sobre a questão toda e tudo mais. Mas aí, né, a empresa, o Twitter, no caso, podia decidir fazer o quê? Acatar a decisão, que é o que faz sentido, né? Que é cumprir a lei local e manter assim as portas abertas. Mas não, eles preferiram não cumprir a lei e fechar as portas para não acarretar nos prejuízos da multa. Aí o cara de pau do Elon Musk ainda vai falar que a culpa é do Alexandre de Moraes, que teria fechado de alguma forma o Twitter, sendo que, na verdade, é o próprio Twitter que não quer seguir as determinações da lei brasileira e que está decidindo aí fechar os escritórios no país por conta própria. Eu acho muito cara de pau, né? Sei lá. Não, eu acho que é mais, assim, eu acho que tem quase uma energia colonial, sabe, tipo, essa desvalorização Total. da legislação brasileira, sabe. Ele não faria isso nos Estados Unidos, ele não faria isso com a União Europeia tem umas políticas muito rígidas de dado, com uma legislação a respeito da internet, mas é o Brasil, né, Léo. Não, e eu acho que, assim, é com mais força que ele não fecharia os escritórios na União Europeia. Eu acho que é É, meio ué. essa vibe, assim. Porque essa bagunça, né, não é só aqui. Ele sai confrontando, né, as leis Uhum. locais. Então, na União Europeia, eu sei que aconteceu uma polêmica, se eu não me engano, na Itália especificamente, sobre alguns conteúdos nocivos que estão na plataforma e que ele não Uhum, está se responsabilizando por isso. E tem uhum. também um caso na Austrália, se eu não me engano, Sim. né, que também está nessa mesma coisa, ou seja, desrespeitando a soberania dos diferentes países, né, a própria a lei dos diferentes lugares, sem dar muita mínima, e aqui especificamente ainda tendo a ousadia de fechar os escritórios para encerrar a conversa com a gente, porque Uhum, encerrar o escritório não é encerrar a atividade, né, o Twitter ainda está no ar, o que uhum. diminui a nossa capacidade de interlocução com essa empresa, a capacidade da empresa de conversar com a gente. Ridículo, É. ridículo. Mas tem uma coisa que eu não sei se você vai comentar, mas que teve muito discurso na internet sobre isso, que é o fato dele ter feito esse chiliquezinho dele bem no fim de semana da morte do Silvio Santos. Não, não vou falar disso. Mas Mas sim. tem uma carga política muito grande, né, tanto é que ele faz muita questão de envolver o nome do ministro nisso tudo, né, de falar do Alexandre de Moraes. Então, para a extrema direita, esse discurso de censura do STF no Brasil e tudo mais, eh, seria talvez um final de semana carregado a essa pauta, mas com a morte de um dos maiores comunicadores da história desse país, Sim. foi uma pauta que ela foi muito diminuída, né, em termos de impacto. Total, total, né, completamente enterrada, né. E aí, eu falei assim, claro, porque já que você puxou a questão do Alexandre de Moraes especificamente, na hora que eu estava escrevendo, eu falei assim:
Cara, eu não vou escrever esse assunto sem entender um pouco melhor o Alexandre de Moraes. Eu falei assim: Quem que é essa pessoa exatamente, né?" Que ele é um dos personagens dessa história. Que eu não era muito familiar com a trajetória dele para além das eleições de 2022 e pelo asco que os bolsonaristas têm dele. E eu também pensei assim, né, eu comentei sobre a questão da justiça e a lei brasileira, e aí eu fiquei pensando, né, sobre essa nossa escolha, inclusive, no nosso governo, né, eu fiquei porque é essa discussão, né, tipo, quanto que a gente influencia nas diferentes camadas do nosso governo. Então eu fiquei com a dúvida, como que é a indicação de uma pessoa ministra do STF, e eu queria entender o quanto que essa é uma escolha nossa e do nosso governo, e aí eu fui lá e pesquisei isso também, e eu amo isso aqui do canal, porque é um tipo de assunto que traz essas pequenas side quests, assim, divergências, mas que permite que às vezes eu vá investigar alguma coisa que eu não conheço para poder, enfim, entender um pouco melhor como funciona aí o país, como funciona aí o nosso mundo. Então, respondendo, pode falar. Não, é só porque para entender muito sobre o Alexandre de Moraes, tem um podcast maravilhoso que chama Alexandre, da Thaís Bilenque, que ela Uau! tipo, esmiuça essa figura, Eu assim, vou aos escutar. mínimos detalhes. E é uma super produção, a Thaís Bilenque, ela é incrível. E esse podcast, assim, se você tá com essa curiosidade de entender de onde ele vem, quem ele é e tudo mais, esse podcast responde aí tudo. Porque a gente tende a muito tratar uma bidimensionalidade de uma pessoa, né, e na verdade tem toda uma Uhum, trajetória política que é exato. super importante, né, enfim. Então, respondendo as minhas próprias perguntas, tá, que talvez sejam as suas também aí que tá ouvindo, né. Primeiro, a indicação de ministros do STF são influenciadas pelo nosso voto? Ou seja, né, a escolha também é nossa? E a resposta é que indiretamente sim, né, que quem indica ministro do STF é o presidente da república, além do ministro indicado ter de passar por uma sabatina e votações no Senado, né, que tem alguns detalhes que eu não vou entrar no caso. Então, quem a gente vota para a presidência e para o Senado é o que define quem se torna ministro do STF. O único, porém, é que é um cargo vitalício, né, mas que acaba sendo importante também, talvez, para blindar um pouco a pessoa de interesses e volatilidade política entre o governo e outro, que talvez também induza uma maior neutralidade de julgamento. Então, sobre ministros do STF, é isso que eu tenho para observar. E a segunda dúvida que eu tinha é sobre o Alexandre de Moraes e a trajetória dele, né? E eu achei bem interessante ver notícias e apanhados de vídeos que mostram como que ele já foi xingado de autoritário, partidário e tudo mais, tanto por políticos mais à esquerda no passado, quanto mais à extrema direita atualmente, sendo ele mesmo, Alexandre de Moraes, a priori mais alinhado a uma centro-direita em tese, né? Então, tá aí uma coisa que eu não sabia, que é interessante para entender um pouco melhor o moço aí, né? Enfim. Tudo isso para falar que ele teve uma atuação também bem fundamental nas eleições de 2022, né, que tiveram, não sei se vocês lembram, né? Espero que lembrem. Que tiveram lá os bloqueios da Polícia Federal no Nordeste, possível obstrução de eleitores para chegarem às urnas e por aí vai. Mas ele também tem as suas polêmicas, não é santo. Mas independentemente disso, aí voltando para o assunto, não é o Twitter que tem que decidir isso, sabe? Se segue ou não o que, que o ministro está falando. Né? Inclusive, você sabia dessas coisas do Alexandre de Moraes? Eu não conhecia esse podcast, gostei, claro, vou Sim, escutar. sim, eu sabia sim. É uma figura extremamente controversa, né, a história dele é toda muito controversa, eu realmente recomendo o podcast, porque é uma figura incontornável para a gente entender o Brasil. E a questão da indicação aí dos ministros, uma coisa que eu acho interessante de falar, é que muitas vezes a nossa influência é menos direta do que se parece, assim. Porque com Uhum. frequência a gente vai ver presidentes fazendo indicações que não são exatamente, que não tem a ver com a pauta que eles usaram para se elegerem. E o exemplo mais recente é o Lula, né? O ministro que ele indicou assim, tem se provado um conservador, enquanto a pauta que elegeu o Lula foi uma pauta mais progressista, né? Então, assim, é uma questão muito complexa e o que deixa mais complexo é o longo tempo que eles ficam nesse cargo, né. Então, acaba sendo um legado muito longo de um presidente colocar os ministros no Supremo. É uma pauta bem complicada, mas é muito importante, uma coisa que eu queria dizer, Léo, o fato de que, existe toda essa parte, né, esse judiciário que ele não é eleito, né. É importante a gente ter isso. Porque eles acabam fazendo esse papel também, aí a gente pensa, no na questão do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que eles fazem esse papel de vigiar as eleições, porque eles não se Uhum. favorecem com as eleições. Então, a gente sempre tem um ministro aí, né, na presidência do Tribunal das Eleições, para isso, para que isso aconteça de uma forma em que a pessoa que olha a eleição não se beneficia com a eleição. Então é importante que a gente tenha pessoas
né, que com cargos de poder e de grande influência no país, que não são eleitos, mas aí fica esse complexo, né, mas e aí, quem E é que eles aí, né? representam, como eles chegam lá, né, enfim. Não, super. E também vale falar, né, sobre até onde vai essa escolha nossa também, é que historicamente a gente recusou, tipo, quase nunca uma indicação para o STF especificamente, mas enfim, né, é um reflexo do governo de alguma forma e é super importante isso tudo que você falou. Complexidades, né? O importante é, isso não é problema do Twitter, esse problema é nosso, Não, no Twitter né? não tem nada a ver Nada a com ver, isso, né, uma nada a ver. empresa estrangeira, enfim. Enfim, é isso, né. Então, longe, né, do Alexandre de Moraes ser um santo, o lance aqui, sobre estar certo ou errado desse caso do Twitter, né, é na verdade sobre a necessidade de responsabilização das plataformas sobre o conteúdo que circula lá dentro. Que no final das contas, a determinação do bloqueio desses perfis tem a ver com essa responsabilização. Responsabilização que tem a ver com garantir que não haja fraude, discurso de ódio ou simplesmente crimes acontecendo por lá. E as plataformas precisam de ser responsabilizadas, né? Que deixar isso tudo para o discernimento dos usuários é terceirizar uma responsabilidade que traz fragilidade e segurança para cada um de nós lá que está usando lá o Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e o caramba, né? Com golpes, com desinformação, além de prejudicar, inclusive, esse bom andar das nossas discussões políticas, né, com fake news e tudo isso que está inundado de bot por ali. E assim, o lance não é, como a gente está falando, que eu acho que a gente não deva ser crítico em relação à lei ou às personalidades políticas, né? Que lei é diferente de justiça e tudo mais. Mas o papel dessa discussão é nossa, no momento de eleger os representantes lá, e não do Twitter. No caso do Brasil, que é uma democracia, o Twitter tem que acatar mesmo ali, né, as determinações todas, ainda mais no cenário de claro descaso com moderação de conteúdo e irresponsabilidade que está acontecendo lá na plataforma, desde que o Elon Musk lá comprou a empresa. Aí, para piorar tudo, só para fechar, o fechamento dos escritórios do Twitter no Brasil, que poderia parecer um fim da questão, não é nada mais, na verdade, do que um começo, né, de uma possível bagunça ainda maior. Na reportagem lá da Infomoney, eles falam o seguinte: embora o cumprimento de sanções se torne mais difícil daqui em diante, o STF ainda pode solicitar o bloqueio da plataforma por outras vias, como por meio das operadoras de telecomunicações, situação que já ocorreu em alguns casos anteriores. Especialistas ouvidos pelo jornal apontam que, mesmo com o encerramento das operações do X no Brasil, a plataforma continuará obrigada a seguir a legislação brasileira conforme Marco Civil da Internet. E aí, voltando aqui, isso é só uma forma do Musk tentar evadir a nossa justiça e, de certa forma, testar a paciência das nossas instituições sobre se elas vão ou não bloquear a plataforma. E essa polêmica não está só aqui, que nem a gente estava comentando. Está lá na União Europeia, na Austrália, por exemplo, com outras proporções, outros casos. E, francamente, Clara, que bloqueio, sabe assim? Que não dá para chegar aqui e achar que o dinheiro vale mais que a nossa lei, de alguma forma. Tem algum comentário final, assim, sobre a questão toda? Não, tô com você, que bloqueie, assim, foi uma afronta muito grande que fere, isso, a nossa democracia, isso sim fere, né, a soberania do nosso país, enfim, então é isso. E é isso então, mais bagunça caçada pelo Elon Musk no solo que não tem nada a ver com a vida dele. Esse pode ser só o começo, que as tensões podem aumentar agora, que não tem mais representação do Twitter diretamente no Brasil para dialogar e acatar aquilo que a gente determina por aqui.